Vocês estão bem? Vocês estão bem? Que bom. Se possível, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, o versículo de número 30, por favor. 1 Reis, capítulo 18, e o versículo de número 30. Espero que todos estejam bem, em paz e segurança, desfrutando da mais rica e perfeita bondade do nosso Deus. Capítulo 18 e o versículo de número 30. Se você encontrou, diz: eu vou para o céu. Se não encontrou, diga: eu vou também, pastor. Negócio de ficar aqui não dá não. Está escrito assim: depois, melhor dizendo, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reconstruiu ou restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em torno do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro, ou o novilho, em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu tornasse o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Sente-se, por gentileza. Continue tributando a Deus louvores na noite deste dia. Meus irmãos, que rico e enriquecedor privilégio poder estar aqui com vocês para desfrutarmos do momento de comunhão, o momento de partir do pão espiritual e também compartilhar algumas riquezas do reino dos céus. Muito bom estar aqui com vocês. Parabenizo toda a liderança da juventude que tiveram essa ideia, esse planejamento de treinar, retreinar, qualificar líderes para os seus devidos fins. E eu também louvo a Deus porque nos deu esta rica oportunidade. Mas alguém ou sou eu tem motivo para agradecer a Deus essa noite? Prazer estar aqui nesta casa. Deus continue abençoando o pastor presidente José Alves. Prazer, pastor, em rever o Senhor. Eu estava falando para o Gabriel que eu já estive aqui muitos anos atrás, quando a igreja ainda era embaixo, o púlpito era para trás. Foi o evangelista Antônio que nos trouxe aqui na época, né? Prazer estar revendo o Senhor, viu? Que Deus lhe cubra de saúde, graça e muita unção, viu? Prazeraço. Pastor Roberto, satisfação em conhecê-lo. Deus continue lhe abençoando e agraciando muito, viu? No nome de Cristo. Amém. Deus continue abençoando todos os jovens aqui em questão. O nosso irmão Erasmo, o diácono Erasmo, né? Que é
o líder geral aqui dos jovens, como também o nosso presbítero Gabriel. Obrigado, Gabriel, pela parceria. Obrigado pela parceria, pela confiabilidade. E Deus continue abençoando Gabriel, Erasmo, todos envolvidos nesse trabalho. Amém, meus irmãos? Muito bom estar aqui com vocês. E de muita serventia. São 7h40, é isso mesmo? É isso mesmo? Querido do som, quem é que está no som? Como é que é o nome dele? Marcos, esse retorno, você só me dá um pouquinho mais, por gentileza, Marcos? Porque depois dos 40, a gente começa a ouvir tudo mais longe, né? Ver tudo mais distante, né? Isso. Agora sim. Eita glória. Agora sim. Obrigado, pastor Roberto. Bom, meus irmãos, nós hoje temos um grande e profundo desafio, que é vos comunicar alguns detalhes para vocês. Obrigado. Com relação a uma liderança funcional. E à guisa de introdução, nós vamos observar que a nossa bússola para toda e qualquer rota de nossas vidas, quer seja pessoal, quer seja familiar, quer seja ministerial, quer seja funcional, é as Escrituras Sagradas. Sem ela, nós não vamos ter muito o que fazer. E eu queria hoje, inicialmente, começar fazendo perguntas para obtermos respostas. Como se cria uma liderança funcional? Como nasce uma liderança funcional? Quais os parâmetros e padrões que estabelecem uma liderança funcional? Por quê, Sivaldo? Porque tem liderança parcial, tem liderança limitada, tem liderança não funcional. Mas a nossa ideia aqui é ser bem prático. E eu queria que você tomasse nota disso. Qual é o nosso propósito hoje aqui, Sivaldo? Corrigir alguns erros e melhorar alguns acertos. Por que, Sivaldo? Tem erros que precisam ser corrigidos e tem acertos que precisam ser melhorados. Tudo bem? E o texto que eu escolhi para trabalhar com vocês é bem simples, bem simplificado, não é nada de um outro planeta, a não ser só dos céus, que é o planeta em que nós vamos, a eternidade, que nós vamos voltar para lá, quando o Senhor nos chamar. E a guisa de introdução, como nasce uma liderança funcional? Ela não nasce no jantar de domingo à noite, ela não nasce no coffee break do intervalo da faculdade ou no retiro de jovens espirituais. Toda liderança que funciona, que executa, que faz, ela nasce em momentos dolorosos, em momentos críticos, em momentos caóticos. Porque são nesses momentos que nós conhecemos a nossa própria realidade, de onde estamos, de onde queremos chegar e de quem de fato dependemos, se de nossos recursos, da força do nosso braço ou daquele que nos chamou para exercer tal funcionabilidade. O cenário em questão aqui é de todos conhecido. Elias, ele está no cume do Monte Carmelo, lançando um dos maiores desafios do seu ministério, o ministério profético. E os senhores e as senhoras sabem que esse aqui é o final, para o início do ministério ou da chamada ou do reinado de Salomão. Embora Salomão tenha sido o homem mais sábio da Bíblia, abaixo de Jesus Cristo, ele não terminou tão bem quanto deveria terminar. Então, a primeira lição que eu quero que você tome nota é que não basta começar, é preciso terminar melhor do que como você começou. Observe que Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Terminou desviado, adorando outros deuses. A sua sabedoria o acabou deixando tolo. E gerou essa consequência que aqui nós estamos. Por quê? Nesse tempo que nós estamos aqui, ou do texto em questão, é o tempo
do reino dividido. O povo de Deus está na terra da promessa, desfrutando da promessa em um estado de divisão. O reino do norte é liderado pelo desviado do Acabe e a desviada da Jezabel. Tem a tribo de Samaria e 10 tribos. O reino do sul tem Josafá com a tribo de Judá e Benjamim. Era um tempo do reino dividido e uma crise estava instaurada desde o mais alto poder da sociedade, que veio desencadeando para o pessoal até chegar na liderança espiritual, na liderança moral. Era um tempo de crise desencadeada. E o que é crise, Sivaldo? É tudo aquilo que você perde o controle, não sabe como fazer, como resolver, e afeta as principais áreas vitais que o ser humano pode ter e viver. O que ouve, o que vê, o que fala e o que faz. A crise, ela estava totalmente desencadeada. Havia uma crise política, havia uma crise de religiosidade, havia uma crise na família, havia uma crise de identidade. Havia uma crise totalmente desencadeada. E é nesses momentos que nascem as lideranças funcionais. É nesse momento que líderes são forjados no calor da batalha. É nesse momento que nascem líderes que a sua liderança, além de funcionar, ela vai inspirar outras pessoas. Observe, o senhor e a senhora, que Elias ele tem uma dura e árdua missão. Qual é a missão? Reconstruir. Qual é a missão, meus irmãos? Agora eu quero que você entenda que Elias está no processo de reconstrução. Só que são cenários diferentes. Quais, Sivaldo? Toda liderança funcional, ela precisa entender o tempo que ela está vivendo. Qual o tempo de sua liderança, que seja pessoal, familiar, ministerial, patronal, profissional, que você está vivendo? É uma liderança, é um tempo de reconstrução? É um tempo de construção? Ou é um tempo de manter construído? Por quê, pastor? São 3 coisas diferentes. Construir é uma coisa, manter construído é outra coisa, e reconstruir é outra. E a minha pergunta é repetida: o cenário que você está vivendo é de construção? É de reconstrução? Ou é para manter construído? Toda a construção vem de um alvo definido. Toda construção vem de uma meta traçada. Eu sei onde eu quero chegar, arrumo os recursos para querer chegar, me envolvo com pessoas para me fazer a chegar lá. Toda construção vai exigir disciplina, recurso, meta, fator imprevisto, dinheiro. Porém, toda construção, depois de feita, ela não pode continuar simplesmente construída. Ela precisa passar periodicamente por uma manutenção. E tem no mínimo 2 tipos de manutenções: a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Na manutenção preventiva, eu evito uma tragédia. Eu corto gastos, evito tragédia, encurto o caminho e vou ser bem-sucedido. Já na manutenção corretiva, a tragédia já aconteceu. O dano é mais perigoso, a situação é mais dolorosa. Eu vou dar um exemplo bem prático. Em 2018, quando eu comprei a minha Ferrari branca, o Ford Ka, estava ainda naquele negócio de revisão de fábrica, e eu levei para a Ford, que ainda estava aqui em São Caetano, e deixei lá. E quando fui à tarde, me ligaram: está pronto. Aí chamei um motorista de aplicativo, um Uber, aí veio um Uno. Só que lá onde eu moro, a rua é sem saída, então você chega, obrigatoriamente, você tem que fazer o retorno. E quando eu entrei dentro do carro, o rapaz estendeu o volante todinho para a esquerda. Quando ele estendeu todo o volante para a esquerda, a homocinética do Uno começou a gritar: tá, bem alto, que qualquer surdo poderia ouvir. Quando ele acabou de estender, que aprumou o carro, eu falei: meu lindo, você consegue parar? Ele: sim. Meu lindo, você consegue fechar a corrida? Ele: não estou entendendo. O que aconteceu? Eu digo: eu vou lhe dizer agora, a sua homocinética está mandando um sinal. Ou você me troca, ou eu vou me quebrar. Ou você faz manutenção preventiva e me troca,
ou você vai ter uma tragédia. Porque se a mocineta quebrar, dependendo da velocidade, você perde o controle do volante, pode matar, morrer e cometer tragédias irreversíveis. A minha pergunta é: quais são as áreas de sua liderança espiritual, familiar, moral, trabalhista, funcional, que está gritando bem alto, dizendo: faz manutenção, faz manutenção, faz manutenção, para evitar uma tragédia? Tudo bem até aqui? Terceiro, o processo dele aqui não era primeiro construir ou manter construído, era reconstruir. Aí tem um problema. Qual o problema, pastor? Por que o altar quebrou, ficou em ruína? Porque não passou por manutenção. Aí a tragédia foi dolorosa, danosa, perigosa, custosa, a ponto que atraiu a ira do Deus Criador. Porque o que é o altar, pastor? É o ponto de encontro entre a criatura e o Criador. O que é o altar? É onde o humano se encontra com o divino, onde o imperfeito se encontra com o perfeito, onde o homem imundo se encontra com aquele que é santo. O altar não era simplesmente para sacrificar, era uma tipologia que o culto estava abandonado. Era uma tipologia que a liturgia cultica, a adoração, os serviços serviciais do templo tinham sido consumidos. Deus olhou dos céus à terra e falou: o altar entrou em processo de ruína. E eu quero que você entenda. Primeira coisa, olhe por favor o versículo 30. Como então, pastor, iniciar um processo de reconstrução, ou construção, ou manter construído? O versículo 30 está bem claro. E disse Elias a todo o povo: chegai-vos, pois. Elias, na tipologia bíblica, ele representa a igreja. Por que ele representa a igreja? Porque ele foi arrebatado e não provou a morte. Você compreende isso? Escuta, é quando ele diz: chegai-vos, pois, a mim, a ideia era que toda a liderança sacerdotal, toda a liderança eclesiástica, toda a liderança política, toda a liderança familiar estava longe de Deus. Eu quero que você anote aí: não basta servir ao altar, é preciso conhecer o Deus do altar. Não basta fazer a obra de Deus, é preciso conhecer o Deus da obra. Porque fazer o que eu e você fazemos, qualquer um pode fazer, mas fazer com o auxílio de Deus é mais profundo e glorioso. Você compreende isso? Não basta servir o altar, é preciso conhecer o Deus do altar. Não basta fazer a obra de Deus, é preciso conhecer o Deus da obra. Por quê, pastor? Porque a obra foi antes de nós, passará por nós e continuará depois de nós. E nós somos uma obra inconclusa, uma obra inacabada, que só será concluída na estatura de varão perfeito, quando o eterno Deus nos chamar para a sua eterna glória. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Elias utilizou 5 elementos. Quais foram eles? Pedra, lenha, novilho, cavou um rego e pôs água. E por fim, teve o elemento surpresa, o fogo. O elemento surpresa. Então eu quero que você observe, por favor. Eu mandei para o doutor Gabriel, vamos mudar a linguagem clínica aqui, para o presbítero Gabriel. Eu mandei para ele, e o Erasmo, ele, na nossa linguagem, ele psicoadaptou, né? Numa linguagem bem pentecostal, essa ideia dele aqui. Observe aí, por favor, o primeiro elemento que ele utilizou foi ajuntar as pedras. Foi juntar o quê? Ajuntar as pedras. E toda a liderança funcional para um processo de construção, para um processo de manter construído e para um processo de reconstrução, precisa aprender a juntar pedras. Você me explica, Sivaldo? Sim. Tinha 12 tribos. Quantas tribos? E eu disse que era o tempo do reino dividido.
Então, toda liderança funcional, ela não pode espalhar, ela tem que ajuntar. E o mais difícil que tem, ô Gabriel, é você ajuntar pessoas diferentes, com temperamento diferente, com gosto diferente, com visões diferentes, colocar na mesma base do altar e dar para ela a mesma visão. Juntar pedras aqui chama-se criar unidade. Anote aí, criar unidade. E a unidade tem uma filha mais velha, maturidade. A maturidade tem uma filha mais velha, chama-se equilíbrio. O equilíbrio é fruto da maturidade, porque a maturidade é fruto da unidade. Você me explica, Sivaldo? Sim. Unidade é diferente de comunhão. Comunhão eu tenho com o Gabriel, eu tenho com o pastor José, eu tenho com todos vocês. Comunhão na mesa, na mesa do Senhor. A comunhão de partir o pão, uma comunhão de pensar e dividir o mesmo corpo de Cristo, mas unidade não. O maior desafio de ser um líder funcional é você pegar todos os seus liderados e mostrar que você tem um propósito e unir todos eles em torno da sua visão. Porque normalmente temperamentos diferentes, comportamento diferente, visões diferentes, a gente perde o quê? A unificação, a unidade. Então, eu quero que você tenha uma visão tão clara, tenha um propósito tão claro, tenha um alvo tão claro, tão apaixonante, tão apaixonado, que tudo que você colocar na mesa, as pessoas abracem a sua ideia e digam, vamos no mesmo rumo, para o mesmo alvo, reconstruir ou construir ou manter construído a mesma coisa. Olha para o tio, palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou assim, todo reino dividido entre si, ele nunca, ou seja, crescerá. Quer crescer como liderança? Aprenda a criar unidade no seu ciclo de liderança, quer seja espiritual, moral, familiar, trabalhista ou eclesiástica, que é o nosso caso hoje aqui. Todos devem falar a mesma língua, ter o mesmo propósito, ter a mesma visão. É normal, lá na casa de recuperação, projeto Neemias, as pessoas mandam uma mensagem para mim e dizem, pastor, eu preciso internar um rapaz, como funciona? Eu digo, funciona assim. Aí ele não gosta do nosso método, aí manda para o coordenador diz, é assim. Aí vai e manda para o outro coordenador, fala a mesma coisa. Aí um deles falou, tipo, pô pastor, vocês copiaram? Eu digo, não, é que a nossa liderança ela é funcional. A gente tem o mesmo alvo, o mesmo propósito, a mesma visão. Discordamos das ideias, mas do propósito final, a gente caminha juntos. Tudo bem até aqui? Já são 18 anos de projeto Neemias. E uma das coisas que nós nos orgulhamos é que nesses 18 anos nunca tivemos uma briga. Discutimos sim, brigar não. Tudo bem até aqui? Repetindo, essa unidade, ela vai gerar o quê? A filha mais velha, que é a maturidade. Repita, maturidade. E o que é a maturidade, Sivaldo? É o equilíbrio entre o certo e o errado, entre o que eu posso e o que eu não posso. E o que é a maturidade, Sivaldo? Ela me dá juízo tino, ou seja, juízo perfeito, juízo com clareza. E a maturidade me ensina que tem horas que é melhor perder do que ganhar. Tem horas que é melhor um tapa da verdade do que um abraço da falsidade. Tem horas que é melhor uma ferida feita por um amigo leal do que um remédio oferecido por um hipócrita. Tem horas que é melhor chorar do que sorrir. Tem horas que as perdas fazem parte de nossa liderança funcional. Por quê, pastor? Porque ninguém gosta de perder. Você planejou alguma coisa para perder esse ano? Não, a gente só planeja para ganhar. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Gerou a unidade, que veio a maturidade, que me trouxe o equilíbrio. Porque todos estão dentro da mesma visão. E não tem coisa pior, quando o meu pastor, ou quando o meu gerente, ou quando alguém diz, olha, eu vou tirar você
daqui do setor X, está liderando a mocidade, está perfeito, está crescendo, está bonito, vou te mandar lá para o setor Y. Está tudo quebrado, está tudo arruinado. É o fruto da maturidade. Não, mas eu vou sair daqui, eu construí a mocidade, eu construí o departamento, eu construí a igreja, eu vou lá para o meio da roça onde não tem ninguém. Isso é maturidade. Amém ou não amém? No nosso ministério, tem um Rony, o pastor Rony, carinhosamente eu o apelidei de o arrancador de toco pentecostal. Ele é aquele pastor que pega a igreja quebrada, detonada, sem nada. Mano, eu não sei o que ele tem. Ele atrai as pessoas, levanta a igreja, e daqui 8, 9 meses, um ano, o pastor Pedro diz, olha, Rony, vou tirar você de lá, vou mandar fulano, vou mandar você para outro lugar. E nesses 20 anos que nós estamos no mesmo ministério, eu nunca vi o Rony reclamar de nada. Não, estou insatisfeito, não dá, o pastor só me coloca em um lugar pior. Não deu um microfone para ele pregar. Ele não sabe pregar, ele é todo atabalhoado, tem até medo de microfone. Agora, dê a igreja para apacentar, dê um projeto para ele liderar, ele vai longe. Tudo bem até aqui? Já é o contrário do Sivaldo, né? Totalmente contrário. Vamos lá. Além dele juntar pedras, ele fez uma coisa magnífica. Ele cortou. Ele fez o quê, meus irmãos? Numa linguagem pentecostal simplificada, o que é cortar lenha? Lenha, pastor, é símbolo de oração. Eu concordo, discordo e provo porque eu discordo. Vou usar uma linguagem da roça. Quem é da Bahia, do Ceará, lá de Alagoas como eu, vai entender. Quando o papai e mamãe diziam assim, fulano, vá na roça, vá na mata, vá cortar lenha e traga lenha para a gente cozinhar o cuscuz, a macaxeira, o inhame, a fava. A primeira coisa que a gente fazia era ir cortar lenha? Não. A gente ia pegar a nossa ferramenta de trabalho. E qual é a nossa ferramenta de trabalho? Alguém disse aqui? O machado. E o machado, que é a ferramenta de trabalho, ele não pode estar o quê? Com sua lâmina de corte cega. Porque se a lâmina de corte estiver cega, você vai fazer muita força, gerar pouco resultado, calo na mão, vai travar tudo e não vai conseguir. Anote aí, por favor. Anote aí, por favor. Cortar lenha é recalibrar seu instrumento de trabalho. E quais são os instrumentos de trabalho que Deus colocou em você? Eclesiastes disse que o ferro esmerizado no ferro afia o ferro para cortar o outro ferro. Dá para entender isso? Quando Deus disse para Ageu capítulo 1, 6 em diante, ele disse, subam ao monte, cortem madeira, lavrem madeira, e com essa madeira construa minha casa, e nela eu serei glorificado. A ferramenta de trabalho precisa estar o quê? E depois, Sivaldo, eu preciso trabalhar. Sim ou não? E a minha pergunta é, as ferramentas que Deus te deu, como é que ela está? Como é que elas estão? Pastor, Deus me chamou para liderar a escola bíblica dominical. Beleza, afia essa ferramenta, faça o CAPED, Centro de Formação de Professores de Escola Bíblica Dominical. Pastor, Deus me chamou para ir para a obra missionária. Já identificou o campo que você vai? Já estudou o idioma? Já sabe o dialeto? Já sabe a cultura? Vá afiar a sua ferramenta. Pastor, Deus me chamou para ser instrumentalista. Eu vou tocar. É mesmo? Vai fazer curso, vai aprender a dedilar, solar, fazer base. Vai botar a guitarra para cantar? Vai aperfeiçoar? Sim ou não? A minha primeira igreja, pastor José, eu dirigi, foi em 2004, no campo missionário, lá em Cupira, perto de Caruaru.
2004, eu novinho, feinho como sempre, gordinho naquela época, hoje eu estou mais ou menos, né? E eu cheguei lá, assumi a igreja, tinha um Paulinho, que era o tocador. A igreja muito grande, porém muito vazia, um pó miserável, e eu todo empolgado, tinha terminado meu primeiro bacharel de teologia, soberbo que só, jovem é só o sangue do cabrito, né? Para não estragar o do cordeiro, que é muito precioso. E chego lá, vamos cantar o hino da área. O Paulinho só sabia a concordância de ré, sol e lá. E ficava o culto inteiro. Rengo, tengo, rengo, tengo, rengo, tengo, rengo, tengo, rengo, tengo. Mano, um culto inteiro não aguentei. Eu digo, chega! Chega, eu não aguento mais. Solta o cabo da mal. Dá não. Rengo, tengo, rengo, tengo, rengo, tengo, rengo, tengo. Não dá. Enquanto para Jericó. Eu digo, meu Deus! Carinhosamente, respeitosamente, ganhei a confiança dele. Umas 3, 4 semanas depois, chamei ele para tomar café. Disse, olha, a partir da Santa Ceia você não vai tocar mais. Ele, como é que é? Expliquei, porque a sua ferramenta de trabalho está muito enferrujada. Você toca aqui há quantos anos? Há 3 anos. 3 anos nessas mesmas notas? Tu é doido, quem aguenta? Ele ficou triste de primeiro, deu baque, ele ficou muito triste, muito chateado. Quando eu deixei ele viver um momento de confusão mental, ele acabou aquele momento e agora vem cá. Eu já contratei um professor, você vai começar a fazer o curso. Eu quero que você seja o melhor guitarrista dessa igreja, desse bairro e dessa cidade. Vá afiar a sua ferramenta. Paguei do meu bolso. Hoje o menino toca pra caramba. Ele é aquele rapaz que coloca nota nas músicas. Por quê, pastor? Porque não basta ter a ferramenta, tem que calibrar as suas ferramentas de trabalho. Sim ou não? Sim ou não? O doutor Gabriel, ele estudou psicologia, com certeza fez a sua pós-graduação, mas ele não ficou lá na nave igual todo mundo. Não, vou me aperfeiçoar, vou me aprofundar. Quer que sua liderança funcione? Aperfeiçoe a sua ferramenta de trabalho. Só que anote aí, por favor, recalibrar ferramentas dói, machuca e custa caro. Dói, machuca e custa caro. Na nossa época não tinha esmeril, não tinha lima, tinha que pegar o gume do machado, colocar no fogo, virar dos 2 lados, colocar em cima da mesa, pegar um martelo e começar a bater para afiar. Quem lembra dessa época? Só eu tô velhinho? Ou sou da roça? Eu imagino o machado, cortei lenha para esse velho a vida toda. Agora que eu fiquei cego, esse miserável me põe no fogo, me põe na mesa e me bate. É que ele não está entendendo. É que ele está sendo recalibrado para coisas maiores e melhores. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, irmão? Por gentileza. O tópico subsequente diz que Elias, além de cortar a lenha, ele ofereceu o que, meus irmãos? Por que ele não ofereceu um bode? Um cabrito? Uma galinha de Angola? É só uma pergunta, está gravando? Então não vou falar não. Está gravando mesmo? Tá? Então não vou falar não, deixa para lá. Vou falar uma coisa que certo frigorífico famoso aí, muito famoso, foi processado porque as galinhas que ele deram para os trabalhos lá do terreiro não funcionou, porque as galinhas eram pirata. Eles queriam preto, as galinhas vieram branca, aquele negócio todo. O negócio é sério, né? Mas tudo bem. Por que ele não ofereceu um bode, um cabrito? Ele ofereceu um novilho. Eu quero que você anote. Isso fala do padrão, da qualidade daquilo que estamos fazendo. Isso fala do padrão de qualidade daquilo que estamos fazendo. Isso fala, no mínimo, de 3 tipos de oferta.
a oferta que eu sou, a oferta que eu faço e a oferta que eu ofereço. Em Levíticos, capítulo 1 até o capítulo 7, tem uma regra básica para construir altar e quais os tipos de oferta. E Elias era do fogo, mas era da palavra. Elias era do fogo, era do manto, mas era da palavra. Ele conhecia a palavra. O novilho tinha que ser de um ano, puro e sem defeito. Ele não ofereceu qualquer coisa para qualquer um, em qualquer lugar. Porque existe um ditado pentecostal, que não é bíblico, que diz assim: Deus usa quem quer, quando quer, e na hora. É sério isso? Você acredita nisso? É claro que não. Me ajuda aí, doutor Gabriel. Se Deus usa quem quer, quando quer, na hora que quer, isso significa que Deus não tem padrão, que Deus não tem critério, que Deus é bagunçado, que Deus parece a torcida do Corinthians no final do campeonato. Não, não é assim, irmão. Tem que ter um padrão. E qual é o padrão? Há os 3 tipos de oferta. A oferta que eu sou fala da intenção daquilo que eu estou fazendo. Anote isso. Oferta que eu sou é a intenção daquilo que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Qual é a real intenção daquilo que eu estou fazendo? É para a glória de Deus? É para o bem do próximo? É para alimentar meu ego, minha vaidade? É com medo de alguém? Ou para receber status e elogios? Eu disse e repito, o que eu e você fazemos, outras pessoas fazem e fazem até melhor. Mas não é o que fazemos, é a intenção daquilo que estamos. O doutor Augusto Cury disse no seu livro Vendedor de Sonho, que todos os nossos projetos e sonhos só serão uma realidade se visar 2 coisas. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, o bem do nosso próximo. Terceiro, se sobrar alguma coisa, fica para mim. Por quê, pastor? Porque eu preciso ter uma intenção sadia, uma intenção madura, uma intenção pura. Segundo tipo de qualidade daquilo que eu faço, além de ser a oferta pessoal, que é a intenção, é a oferta daquilo que eu faço. A oferta daquilo que eu faço é a mão de obra daquilo que eu estou fazendo. Irmão, se tem uma coisa que nós temos que repensar às vezes, é aquilo que estamos fazendo. É tipo o sanguíneo. Sabe o temperamento sanguíneo? Deixa tudo para a última hora. Ele é o estereótipo do brasileiro. Deixa tudo para a última hora, faz de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer momento. Se você for dizer que ele está errado, ele te convence que o errado é você, que ele está certo. Ele vai dar uma palestra, lê a orelha do livro, pensa que já leu tudo. Por quê, pastor? Não tem comprometimento com a mão de obra de serviço prestado. Não basta fazer, é preciso saber o que está. Quem aprendeu a lavar louça debaixo do chicote da mãe? Bem-vindo ao clube. Na época eu não tinha detergente, era sabão. Lembra do sabão? A gente fazia lá, a panela ficava toda desencebada, cheia de gordura. A mamãe pegava a cinta e dizia, lava de novo. Não, de novo, até você aprender. Sabe por quê? Algumas áreas de sua vida ou de sua liderança não cresceu ainda? Porque você não faz com a qualidade que deveria fazer. Quer crescer? Quer restaurar? Quer construir? Quer ter uma liderança funcional? Seja você a oferta de boa intenção, pura, e faça você. Eu não estou falando de quantidade exacerbada. Estou falando de qualidade daquilo que você está fazendo. Tudo bem até aqui? Respeitosamente, escreva aí. Escreva aí. Vou me reavaliar as qualidades daquilo que eu estou fazendo. Vou me reavaliar as qualidades daquilo que eu estou fazendo. E o terceiro tipo de oferta
Falando do novilho, Sivaldo. Fala da durabilidade daquilo que eu estou fazendo. O Senhor Jesus falou assim: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, vos designeis para que vades e deem frutos, frutos e não folhas, frutos maduros e não estragados, a fim de que o vosso fruto permaneça para... Então, o fruto que produzimos precisa durar. O que eu faço precisa continuar. E o terceiro tipo de oferta, qual é, Sivaldo? Aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu faço, precisa continuar através de mim em outras pessoas. O que é isso, Sivaldo? Eu vou descobrir as pessoas que têm talento do meu ciclo de liderança e preparar para suceder a minha liderança. Não queira fazer tudo sozinho. Os seus liderados que estão junto de ti também têm talentos, também têm ferramentas. Identifique quais são os seus talentos, identifique quais são as suas ferramentas, lhe dê confiança, lhe dê recursos, lhe dê liberdade para trabalhar, e aí então depois você vai cobrar resultados. Sim ou não? Por quê, pastor? Porque se eu liderar sem ter uma liderança que dê continuidade naquilo que eu estou fazendo, eu já estou fracassado. A minha liderança não pode morrer em mim. O que eu faço não pode morrer em mim. Ele precisa continuar a tal ponto que quando eu deitar à sepultura, meu físico for para o cemitério, a alma for para a eternidade, o que eu faço continue vivo nas lideranças que eu treinei para continuar. Sim ou não? Eu vou dar o exemplo do Felipe Bueno. Pegamos ele em 2012, lá no Morro do Sabão. Estava lá, foi eu e o Marcelo buscá-lo. E pagamos o que ele devia para o crime. Ele estava pronto para ser executado. Pagamos. Trouxemos ele para a clínica. Fizemos um contrato de trabalho de serviço prestado. Ele aceitou os termos do contrato. Treinamos ele. Formamos ele em terapeuta. Pagamos o bacharel de teologia pela Unisuzimar. Ele conseguiu passar no vestibular da ETEC, fez técnica de administração. O menino virou um top da galáxias. Aí, se eu não estou enganado, foi na metade do ano passado, junho ou julho. Um desses pessoas invejosas disse: pastor Sivaldo, o senhor mandou o Felipe Bueno pregar em Jaraguá do Sul, no seu lugar. Eu digo: foi, mas naquela agenda, naquele congresso unificado, já foi. Pastor, o senhor não acha que está na hora de cortar as asinhas dele, não? Eu digo: por quê? Esse menino está voando demais. Ele está pregando em tudo quanto é lugar. Menino, ele tá demais, esse cara. Aí eu falei para ele: olha, primeiro, eu não tenho uma tesoura do cão para cortar asa para quem Deus deu para voar. Segundo, se ele está indo e está sendo melhor do que eu, significa que o meu trabalho de base foi bem feito. Terceiro, o fruto que ele produz, eu tenho a minha porcentagem na terra e também no céu. Você compreende isso? Se você vê ele pregar ou ministrar, você vai dizer: é o Sivaldo. Não, não é o Sivaldo. É que ele entendeu a copiar pessoas que copiam a Cristo. Você me entende isso ou não? Tudo bem até aqui? A minha pergunta é: quem dará continuidade àquilo que você começou? Vamos lá, por favor. Elias, ele cavou um rego. Ele cavou um. Vamos lá, 3, 2, 1. Ele fez o que, meus irmãos? Não, minto. Ofereceu o novilho, cavou um rego, né? Eu gostei dessa ideia do nosso Erasmo aqui, né? Ele falou que
A fé cava regos onde a lógica vê apenas poeira. Esse cara está filósofo. Filósofo. Muito bem, né? Eu quero que você tome nota. Do que, pastor? Primeiro, matematicamente falando, o rego cavado por Elias, ele tinha 60 centímetros de largura, 60 centímetros de profundidade, em torno de 3,5, que era mais ou menos o tamanho do altar que foi reconstruído. Quero que você tome nota. E para cavar um rego na vagem é a terra fofa, terra molhada. Quem já plantou em vagem, coentro, macaxeira, fava, sabe que a terra da vagem é o quê? Fofa. Você cava rápido? Sim ou não? Mas onde é que ele está cavando? No cume do Carmelo. E o cume do Carmelo é a montanha, lá já é seco por natureza. E já não chovia há quase 3 anos e meio. Então a terra estava mais dura do que o habitual. E para cavar um rego dessa profundidade, largura de 60 por 60, em torno de 60, ele precisava ter, no mínimo, o que vocês chamam aqui de picareta. Lá no norte nós chamamos de enxadeco. Pegou o picareta ou enxadeco e começou a cavar. Pá, pá. Só que eu quero que você imagine, talvez no seu grau inicial de ansiedade, ele bateu umas 10 vezes. Tá. Quando ele olhou, falou, rapaz, não desceu nem 10 centímetros. Meu Deus, está muito duro. E quem não tem costume de manusear a picareta ou o enxadeco, a mão começa a criar calos de água, estoura rapidinho. Sim ou não? Não sabe se posicionar para cavar, a cervical começa a travar. Daqui a pouco, a lombar começa a dar uns desvios porque quer cavar de qualquer jeito. Não, escuta. O suor começa a descer, a garganta seca e não tem água. Esqueceu? Não tem água. E tem a pressão psicológica, porque todo Israel está lá no monte, está vendo ele. Logo, anote aí, cavar rego fala de duas coisas. Primeiro, pagar o preço. Pagar um alto preço. Anote aí, pagar um alto preço. E segundo, fala-nos de ter profundidade. Você quer ter de fato uma liderança funcional, como profissional, como chefe de família, como patrão, como empreendedor, como líder eclesiástico, que é o nosso caso hoje aqui? Duas coisas. Durma tarde, acorde cedo, trabalhe duro, tenha cicatrizes do preço que você pagou. E não se conforme em estar na superfície, viver do raso. Cave bem profundo para ter profundidade. Desculpa, eu nunca vi uma geração de jovens que se emocionam muito na hora do louvor. Cantam, dançam, bailam, mas são fracos de oração. São pobres de leituras, medíocres no caráter e tem profundidade zero. Você lidera, é liderado, quer chegar em algum lugar, pague preço. Trabalhe enquanto outros dormem. Não tire férias enquanto todo mundo está de férias. Chore enquanto eles se alegram. Pague a sua profundidade, pague o preço para ter profundidade. Desculpa, por favor. Eu sou de uma época
que ensaio de jovem tinha batismo com o Espírito Santo. Culto de jovem, demônio caía a rodo. Desculpa, tá? Hoje o nosso aparato tecnológico está muito lindo. As nossas decorações estão belas. O nosso falar é macio e suave. Mas o nosso nível de profundidade é tão raso, que uma minhoca está mais fundo do que nós. E não tem como ter uma liderança funcional com profundidade, levando uma vida rasa. Aumente seu nível de jejum. Aumente seu nível de oração. Volte para o tópico 1. Embuta, ou impregne, ou coloque essa ideia na mentalidade dos seus jovens. Nós precisamos ter profundidade. E como adquirir profundidade, Sivaldo? Em noites longas de orações. Em jejuns intermináveis. Põe essa visão de unificação na sua juventude, no seu ambiente de trabalho. Seja igual ao meu professor, quando eu fiz curso de barbeiro, professor Biro, ele dizia: você cortou o cabelo, tá bom, tá muito bom, Sival. Eu dizia: puxa, ganhei um elogio. Aí no final ele dizia: mas dá para melhorar. Dá, eu digo: dá não, professor, dá. E toda vez que eu dizia que não dava, ele pegava a máquina na minha mão e fazia muito melhor. Ele dizia para mim: não viva no raso, aprenda a se aprofundar-se. Isso vai levar noites de sono, lágrimas, dores, incompreensões. Mas quando chegar o seu tempo, você desfrutará da profundidade de um Deus profundo, que no seu espírito guia-nos às profundidades das riquezas de Deus. Amém ou não amém? Chega, né? 5 minutos de oração. Chega, né? De um jejum, uma vez por semana, só 2 horinhas. Chega, não é? De ensaiar 10 hinos e orar nem 5 minutos. Chega, está na hora de parar, né? Chega de jejuar de Netflix, beijo na boca, massa. Chega desse jejum raso, vagabundinho, né? Chega, pelo amor de Deus. Jejum sério. Coisa séria. Está gravando, né? Eu participei de uma convenção aí em tal lugar, no início do ano passado. E botaram como meta, tinha mais ou menos 600 líderes, só líderes de todo o setor. Lá do outro lado do Brasil, você atravessa o Rio Negro, tal. E botaram como meta jejuar. Esse ano os jovens vão jejuar de assistir filme. Esse ano nenhum jovem vai no cinema. Esse ano o namorado não beija na boca. Esse ano vamos jejuar de massa, Coca-Cola e refrigerante. Eu falei: é sério isso? Vocês me trouxeram aqui para me ouvir uma bobeira dessa? É claro que eu não falei no meio de todo mundo, falei no particular. Olha para mim. Chega de viver uma vida rasa. É preciso ter profundidade. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Posso parar ou aguenta mais? Posso parar ou aguenta mais? Olha. Eu vou te dar um ouro. Já estudou patologia óssea? Vai entender. A não ser que o camarada seja nanico, mas todo ser humano que cresce de forma natural, da ponta do seu calcanhar até o que nós chamamos de bolacha do joelho, por mais que ele seja alto, médio ou pequeno, vai dar entre 55 e 60 centímetros, da ponta do calcanhar até o joelho. Quando Elias acabou de cavar todo aquele rego, ele estava de joelho, molhado de suor, com as mãos calejadas, coluna doendo, garganta seca, mas com os joelhos dobrados. Estou pagando o preço para ter profundidade.
põe essa visão na mentalidade do seu ciclo de liderança. Eu posso sair desse ciclo? Vamos mergulhar um pouquinho dentro da sua casa? Quanto tempo faz que dentro de sua casa, do seu lar, não há um jejum coletivo? Não há um culto doméstico? Quanto tempo faz que dentro do seu lar não há uma profundidade noiteira de oração, de intimidade, quebrantamento? A profundidade começa nos relacionamentos com as pessoas que nós convivemos diariamente. Amém ou não amém? Tudo bem até aqui? Eu comecei 20 para as 8. Já é 8h30. Deu... Gabriel? 50? 50 minutos. Vocês querem parar para comer? Então vamos embora. Não estou indo embora. Brincadeira. Gabriel, Erasmo, vamos parar? Vocês querem continuar? Pode continuar? Com licença. Eu estou tranquilo, porque eu deixei uma ordem lá em casa, pastor. Deixei uma ordem lá em casa. Eu só dei uma ordem. Vou chegar cedo, e quando eu chegar aqui e não tiver cuscuz, o bicho vai pegar. E detalhe, não tinha cuscuz na despesa. Não tinha. Pode deixar. Quando o senhor virar as costas, eu pego a bicicleta e vou no Cooper Roda comprar. Eu digo, vai de a pé, porque está chovendo, você pode cair e se arrebentar. E o dinheiro? Ele queria usar o meu dinheiro, você acredita, irmão? Sangue do cabrito, viu? Dá não, irmão. Vamos lá. Para a gente continuar. Nós paramos no cavalo rego, sim ou não? Terceiro, aliás, quinto, Elias fez algo fora dos padrões da normalidade. Ele mandou buscar. Pergunta: onde Elias mandou buscar água? Qual lugar geográfico? Se a Bíblia diz que a seca era extrema, que as fontes, os rios, estavam tudo seco. Observe aí o versículo 34, 35, ele mandou buscar, trio 34, mandou buscar 4 cântaros, mais 4 cântaros, foram 12 cântaros. Quantos cântaros? A Bíblia Dake, e a King James também, sugere que cada cântaro tinha aproximadamente entre 8, ou cabia aproximadamente entre 8 e 12 litros de capacidade. Cada cântaro. Então vamos colocar no meio 10 litros de água para cada cântaro. 10 vezes 12, 120. Aproximadamente 120 litros de água. Me ajuda? Em tempos de seca extrema, isso não é um tesouro valioso? Isso não é uma joia valiosa? E qualquer lugar que ele colocasse a água, a terra ia consumir facilmente, sim ou não? Porque estava ao extremo. E agora? Valendo... Não, esse celular não, que eu acabei de comprar, preciso pagar o que está quebrado lá dentro. Valendo meu celular, o quebrado. Onde foi que ele buscou essa água? Sim, senhor? Opa, temos uma possibilidade. Lembra que Obadias, no capítulo 18, disse que estava aguardando os profetas do Senhor de 50 e 50 e os sustentando com pão? Hello? Se está faltando água, como é que eu sustento com pão e água?
tinha uma fonte. E onde é que ele guardava os profetas do Senhor? Ele disse que guardava nas cavernas subterrâneas. Lembra quando Deus falou assim: Elias, você não está só? Tem 7.000 homens. Entre esses 7.000 homens, tinha aqueles que faziam parte da escola de... E onde é que esses profetas estavam sendo guardados por causa da piriguete gospel, disfarçado de mulher virtuosa, Jezabel? Nas cavernas? E o que é que eles estavam fazendo nas cavernas subterrâneas? Comendo pão e bebendo água, se alimentando da palavra, para ser um exército poderoso que se levantaria contra aquele tempo de crise. Você quer chegar, Sivaldo? Aqui. Anote aí, por favor. Buscar água tem 2 sentidos. Primeiro, obedecer uma cadeia de comando. Obedecer uma cadeia de comando. Ele deu 3 ordens. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Isso é uma cadeia de comando. Quem é Elias? O profeta. Quem foi buscar? Seus moços. E para que eu tenha uma liderança funcional, eu preciso ter alguém sobre mim, que eu preste conta, que eu dê satisfação, que eu peça conselho e que me dê orientação. Porque a minha liderança funcional não pode ser cega, atabalhoada. Ela precisa ter uma cadeia de comando. Uma cadeia de comando. Por quê, pastor? Em casa, quem manda é o pai e a mãe. No trabalho, quem manda é o patrão. Na igreja, abaixo de Deus, temos nossos pastores. E se eu não tiver essa cadeia de comando, eu me torno um filho bastardo. E não tem coisa pior, quando eu aprendo a delegar serviços, a delegar diligências, e eu não consigo receber uma delegação, receber uma ordem. Você conhece alguém que diz assim: eu não obedeço ninguém, meu negócio é com Deus? Você conhece alguém? Que Deus só fala com ele, que Deus só revela para ele? Esse é um dos mais perigosos na igreja. Para que sua liderança funcional seja de fato funcional, você tem que ter alguém que lhe delegue autoridade, que lhe cobre resultado, que exija de você. E a minha pergunta é: como anda o seu nível de submissão aos seus superiores? Por quê, pastor Sivaldo? Se eu não obedecer essa cadeia de comando, eu posso me frustrar. E não vou parar em lugar nenhum. Pastor José Alves, eu não sei como era na época que os senhores escolhiam um obreiro. O meu pastor me separou para evangelista em 2007, finalzinho de 2007. E o meu pastor, ele é aquele pastor bem criterioso. Eu tinha uma agenda para pregar em Brasília, na igreja do relógio. Ele me liga e diz: Sivaldo, vai para onde? Sábado, sexta, sábado e domingo. Digo: pastor, já passei com a Kátia a minha agenda, eu vou estar indo para Brasília. Cancele a agenda. Digo: como? Eu quero você sexta-feira na sede, na porta. Digo: mas pastor, a agenda é de janeiro. Cancele a agenda. Liguei, não sabe como me explicar, tive que devolver a passagem. Irmão, foi um trabalho terrível. Sexta-feira, chego na porta da sede. Quer falar para mim? Esses presbíterozinhos que acham que conhecem alguma coisa, vá tomar conta dos carros lá na rua. Estava tendo um congresso, aí lá vai eu tomar conta dos carros na rua. Mano, eu queria matar o meu pastor. Diante de Deus. Digo: velho miserável, desgraçado. Sério? Aí ele falou para a Kátia: manda ele chegar amanhã 5 para as 7,
ele vai abrir o culto. Eu digo, beleza, festividade e tal. Quando eu chego lá, 10 para as 7, que dobro meu joelho, a menina nem me deu o microfone. Ele falou, levante-se, vá para a porta de novo, seu lugar na porta. Eu digo, valei-me meu Nosso Senhor. Aí eu pensei, não, ele está me testando que amanhã eu vou pregar, que amanhã não tem pregador. Puxa, amanhã eu vou pregar. Botei na minha mente que eu ia pregar. Ele disse, amanhã, fale para o Sivaldinho limpar todos os banheiros da igreja. Fale que eu não quero ele no culto amanhã. Ele vai ter que organizar toda a parte de infraestrutura para receber os irmãos para comer. Eu disse, pastor, irmão, mas quando foi no domingo à tarde, no encerramento do congresso, ele ia fazer uma unção surpresa. Fulano, o conselho aprovou, você vai para diácono, você vai para presbítero. O presbítero Sivaldo e o Fábio vão subir para evangelista, porque passaram no meu teste. Eu não quero saber se ele tem teologia, se ele não quero saber. Eu quero saber se ele é submisso a uma ordem superior. Irmão, eu não dormia. Eu sonhei batendo no pastor, é sério? É sério? Mas eu entendi. Ele queria arrancar o meu melhor. Ele queria ver quem de fato eu era quando confrontado. Obedecer uma cadeia de comando. A minha pergunta é, você aguenta ser confrontado? Você aguenta ser contrariado? Não, eu vou me embora, porque nessa igreja ninguém valoriza o que eu faço. Acabou esse congresso, você vai ver, eu vou me embora. É sério isso? Ô meninão. Aí o pastor nem falou meu nome, nem disse que ninguém valoriza o que eu faço aqui. Eu gastei meu dinheiro, meu tempo. Você está nessas ideias ainda, meu amigo? Você não aguenta ser confrontado, contrariado? Você vai chegar onde assim na vida? Você vai ser o quê? Me ajuda, por favor? Segundo, além de obedecer uma cadeia de comando, buscar água aqui, meu Deus, esse é o mais perigoso. O que é, Sivaldo? É manter a mesma rotina, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Foi buscar 4 cântaros de água no mesmo lugar, mais 4 cântaros no mesmo lugar, mais 4 cântaros no mesmo lugar. E um dos maiores desafios de uma liderança funcional é se manter no seu ciclo de convivência com as mesmas pessoas, todos os dias as reuniões, fazendo as mesmas coisas. Como é difícil. A minha pergunta é, anote por favor a segunda, é aprender a lidar com pessoas. É aprender a lidar com pessoas. Cada cântaro precisava, Gabriel, de 2 homens para pegar. Então, no mínimo ali foram 16 homens. Desculpe-me, 8 homens. Para fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, na mesma quantidade, no mesmo caminho. Segunda-feira à noite, ensaio. Quarta à noite, culto. Irmão, como é complicado lidar com pessoas. Olhar todo dia para o mesmo rosto, é tão difícil que você decora até a espinha que o cara tem. Até a pinta que o cara tem, naquela mancha na orelha. Lá no livro Luz para o Sermão, do D.J. Peterson, ele conta-nos uma parábola, uma ilustração, sobre essa ideia de lidar com pessoas. Ele conta que teve uma assembleia dentro de uma carpintaria, entre as ferramentas do carpinteiro.
E nessa assembleia, as ferramentas se prontificaram e cada um queria falar. Aí o martelo levantou a mão, tomou a palavra e falou: eu vou ser o presidente dessa assembleia, eu vou falar. Aí o serrote falou: seu martelo, o senhor não, o senhor é muito bruto, o senhor bate demais, onde o senhor bate, o senhor causa estrago, o senhor é perigoso, seu martelo, é melhor o senhor ficar quieto. Aí o serrote falou: não, deixa comigo, eu vou liderar e vou ser o presidente dessa assembleia. Aí o metro falou: seu serrote, o senhor não, se o martelo é bruto, é agressivo, danifica tudo, o senhor é o contrário dele. Aonde o senhor coloca os seus dentes, o senhor serra no meio e causa divisão, causa problema. O senhor não é fluxicheiro não, seu serrote. Aí o metro falou: deixe comigo, eu vou assumir essa liderança, essa presidência, eu vou dar as ordens aqui. Aí a lixa falou: seu metro, o senhor não, se o serrote divide tudo ao meio, se o martelo bate e estraga tudo, só o senhor que tem centímetros e milímetros, correto? Só o senhor é o certinho, o santinho, o perfeitinho da história? Só o senhor é o justinho? Aí a lixa falou: deixa comigo, eu sou de 100, a lixa de 100, é suave, a gente é suave, eu vou lixar, mas não vou nem arranhar, eu vou só tirar as rebarbinhas do que passou. Olha para mim. Aí o martelo falou: não, dona lixa, a senhora é muito superficial, a senhora gosta de tirar só os pouquinhos das madeirinhas, mas guarda a podridão por debaixo das coisas. Nesse inteirinho entrou o carpinteiro. Nesse inteirinho, o carpinteiro pegou as ferramentas, colocou de um lado, pegou a madeira com o metro, mediu a madeira com o serrote, serrou a madeira com o martelo, com o prego, uniu as madeiras, com a lixa, lixou a madeira, com o pição, envernizou a madeira, fez um móvel, colocou na vitrine e foi embora. Quando o carpinteiro foi embora, a assembleia reativou. Aí alguém tomou a palavra e disse: senhoras e senhores, já é sabido que cada um de nós tem defeito, mas quando o carpinteiro chegou aqui, ele não olhou os nossos defeitos, ele enxergou as nossas boas qualidades. Olha para mim, pare de enxergar nos outros só os defeitos, enxergue nele também as suas qualidades. Lidar com pessoas é isso, é ver o defeito, mas é potencializar as qualidades, porque não há entre nós pessoas tão perfeitas, que não têm as imperfeições, e não há entre nós pessoas tão imperfeitas, que nela não tenha perfeições. Anotou aí? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. No trato, hello, lidar com pessoas no trato, tratar respeitosamente, do jeito que eu tratar e der atenção para um, dá para o outro, abraçar de igual modo, respeitosamente, ouvir de igual modo, porque quando eu aprendo a lidar com pessoas, eu atraio pessoas para perto de mim. Elas vão ter o mesmo nível de profundidade que eu tenho. Vão obedecer à cadeia de comando que eu estou. Escuta, vai fazer o melhor do que eu faço. Aprende a pagar um preço comigo, porque voltou para a pedra, teve a mesma unidade, para o mesmo propósito, para o mesmo alvo. Tudo bem até aqui? A minha pergunta é: como você trata os seus liderados? Qual a extensão do seu tratamento?
Eu sou presbiteriano de 98 e na escola presbiteriana eu fiquei 2 anos. Eu aprendi a ser pastor auxiliar. Embora eu ainda fosse de menor, mas eu queria aprender. E lá eu aprendi, como líder de um rebanho ou de um departamento, além de ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, ser o primeiro a recepcioná-lo, sou o último a mandá-los embora, ficar na porta, abraçar o mais rico e o mais pobre, abraçar o mais cheiroso e o mais catingoso, abraçar a mais nova e mais bonita, como a mais velha e idosa, tratar todos de um teor de igualdade. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Porque o que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu falo. E as pessoas, na sua maioria das vezes, não estão se importando muito com o que eu falo, mas com o que eu faço. Porque o que eu faço é um padrão que repete modelos. E todo modelo padronizado, a minha tendência é o quê? Copiar, imitar, replicar, crescer. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Coloque, anote aí, respeitosamente, anote assim: preciso reavaliar meu nível de tratamento com as pessoas. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tudo bem até aqui? O Erasmo, vai ter a drogalista para todo mundo tomar aí? O café? Vai ter o café? Aleluia! Café de Deus, irmão. Café de Deus. Vamos lá. Ele mandou buscar água. Mandou buscar? Anota, por favor. Além de obedecer uma cadeia de comando, além de saber lidar com pessoas e tratar, água aqui fala-nos do nosso compromisso íntimo e profundo com a palavra de Deus. O altar estava encharcado de água. O Senhor Jesus falou, João 17, 5, 6, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A minha liderança funcional, ela precisa ter um conteúdo rico, enriquecedor e profundo nas Escrituras Sagradas. Não tome decisões baseadas no seu eu acho, eu penso, eu ouvi. Não faça, não realize, não construa, não reconstrua uma base de que eu acho que é melhor assim. Eu ouvi alguém fazer assim. Não, eu preciso ter um nível de comprimento tão grande, tão largo e tão profundo com as Escrituras Sagradas, que tudo o que eu faço, os outros possam ver, copiar, imitar e se aprofundar. Porque se a minha liderança não tiver como base a palavra de Deus, eu posso me frustrar, posso me decepcionar, posso arruinar, posso terminar pior do que como eu comecei. E quando você ora, é impossível o homem ou a mulher mentir em oração. E quando Elias orou, no conteúdo de sua oração, que é uma pregação que eu ministro, sobre as 3 bases da oração de Elias, quando ele ora, ele diz assim: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Deus da provisão, Deus do impossível e Deus da transformação. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, eu sou teu servo. Aí ele continua:
e que, conforme a tua, eu fiz todas estas. Qual foi a base da reconstrução? A palavra. Então, por favor, aumente seu nível de comprometimento com as Escrituras Sagradas. Leia, releia, mergulhe, se aprofunde e faça os seus liderados se apaixonarem por essa visão. Desculpa, mas tem muitos líderes comprometidos com o programa esportivo do meio-dia ou da tarde, ou suas minisséries favoritas, do que com o conteúdo explícito e profundo da palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. E não esquece da doutrina que é a palavra. E não esquece, porque você precisa fazer isso para salvar a você e quem está te ouvindo. Ele continuou: olha, tu sabe que desde a tua meninice tu conhece as Sagradas Escrituras. E é que a Sagrada Escritura é útil para corrigir, redaguir, aperfeiçoar e habilitar todo homem para toda boa obra. Ele continua: pregue, insta, em tempo e fora de tempo. Não te canses. Quando eu leio as Escrituras, ela elimina o excesso que há em mim e completa o que está faltando. Quando eu mergulho nela, ela mergulha em mim. Quando eu falo dela, ela transborda de mim para fora. Chega de fazer cine gospel pentecostal, botar um filme de meia hora. Chega de cantar músicas que não têm embasamento bíblico. Chega de fazer devocionais sem o conteúdo das Escrituras. Ponha ela, como diz em Êxodo, por memorial entre os seus olhos, por sinal em suas mãos, e que a Escritura não se aparte de sua boca. Amém ou não amém? Por que isso, pastor? Porque se nós não aperfeiçoarmos essa nossa mentalidade, nós vamos caducar, envelhecer e não crescer e nem amadurecer. Tudo bem até aqui? Minha pergunta é: quando foi a última vez que você teve prazer em ler, se deliciar, se apaixonar pelas Escrituras Sagradas? Vamos por, como diz os mais novos, vamos para os finalmente. Olha aí, por gentileza, o 38. Quando ele acabou de orar, caiu fogo de onde, meus irmãos? Do céu ou do Senhor? Do céu ou do Senhor, meus irmãos? Opa! Vocês estão aí? Foram embora não? Por favor, olhe o versículo 24.
vocês quiserem ir embora, não estão liberados. Brincadeira. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do, este será. Olha o 27, só para me construir uma linha de pensamento para a gente chegar. Olha o 27. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta, porque ele é um Deus e pode ser que esteja falando ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? Me dê só mais 5 minutes. Quando Elias, a pergunta a ser feita é: por que que Elias zombou, caçoou, ridicularizou? Se fosse dia de hoje, dava crime e prisão, que estava zombando a região dos outros, né? Eu daria até processo, não é? A Cabala judaica, ela comenta que Elias se abaixou ou se assentou, escuta, diante dos profetas de Baal, começou a zombar descaradamente. Zombar, como se fosse esses meninos adolescentes que sabem zoar a mãe, o pai e o outro, que irrita você. Sabe aqueles meninos chatos? Elias estava assim. A pergunta é: por que que ele se abaixou, na linguagem de Shechel, onde eu moro, ou quer dizer, morava, se acocorou e começou a zombar? O desafio era o Deus que respondesse com. Bom, vocês devem ter. A Bíblia Deike sugere que debaixo do altar dos profetas de Baal tinha um quadrante ou um buraco cavado 1 metro por 1 metro. Ó, tinha 1 metro por 1 metro. E nesse quadrante tinha um monte de lenha e tinha um pequeno funil. Quando entregava a oferta meio-dia ou 3 da tarde, os 800 profetas se levantavam, 2 ou 4 deles se abaixavam, um tacava fogo, o outro abanava e o outro do outro lado abria o funil. E o fogo do altar dos profetas de Baal vinha de baixo para cima. Por isso que Elias se abaixa, na linguagem de Shechel, se acocora, olha bem direitinho e diz: olha, o altar de vocês está muito bonito, está muito belo, só que debaixo dele tem sujeira. Debaixo dele tem jeitinho brasileiro. No altar de vocês tem corrupção, imoralidade, ilegalidade. Eu estou vendo, vocês enganaram muita gente até hoje, mas a partir de hoje, o fogo estranho não vai continuar. Por quê, pastor? Não dá para enganar, enrolar, lubribiar por muito tempo. Uma hora, a verdade vem à tona. A verdade aparece. Escuta, quando Elias termina de zombar, na minha linguagem interpretativa,
Era como ele dissesse assim: no altar de vocês, o fogo vem de baixo para cima, mas no meu altar, o fogo vem de cima para baixo. Dá até vontade de dar um glória, não dá não? Dá ou não dá? Para quem gosta de pregar, isso é um rio, não é? Aleluia! Não é? Irmão. Para quem gosta de dar lugar na terra, já está chapando. Ele falou: no meu altar, o fogo não é corrupto. No meu altar não tem mentiras, engano, não tem jeitinho brasileiro 171. No meu altar não tem dedo de podridão. No meu altar tem pedra, unidade, tem lenha, ferramenta afiada, tem novilho, a minha melhor oferta, tem rego, profundidade, tem água, submissão a uma liderança, tem água, aprendi a lidar com pessoas, tem água, tem Bíblia Sagrada, e no meu altar tem a cereja do bolo, o fogo que vem do Senhor para receber o que eu faço. Anote aí: fogo fala da aprovação divina. Fogo fala da aprovação divina. Salmo 104, ele diz: aos anjos fazem ventos, e aos teus ministros como labaredas de fogo. Jesus disse: não pense vós que vim trazer fogo à terra, desculpe-me, paz à terra. O que mais querem? O que eu vos trouxe já está aceso, o fogo. Escuta-me, por favor. Esse fogo, além de falar da aprovação divina, ele será o combustível. Anote aí: ele será o combustível para que sua liderança continue funcionando, para contaminar você e seus liderados para o bem. Não aceite menos do que a presença de Deus em todo o processo de construção, reconstrução ou para manter construído. Não aceite menos do que a presença de Deus para aprovar tudo aquilo que você fez, faz e ainda está fazendo. Não aceite menos do que a resposta do Deus vivo. E quando a sua liderança é funcional, seus liderados são curados, seus liderados têm livramento, seus liderados desfrutam da mesma visão, do foco e da glória de Deus. Quando você tem um elemento surpresa no seu altar, que é o fogo, o nosso inimigo, ele pode se levantar, como quiser levantar, mas não vai ficar de pé, porque sobre a sua liderança funcional há um muro de fogo que não vai deixar ele chegar. Anote aí, por favor: o fogo elimina as cobras venenosas de minha liderança. Lembra lá de Atos 28? Quando a víbora mordeu Paulo? Onde foi que ele a sacudiu? Onde foi? O fogo. Olha aqui para mim. Esse fogo elimina as víboras venenosas. Não deixe que contendas, discórdias, disse que me disse, leve trás, opiniões grotescas, conversas fora do padrão da normalidade, discussões. Não deixe que nada disso
destrua, desconstrua aquilo que Deus lhe confiou para que você fizesse. Por quê, pastor? Quando eu entendo isso, a presença de Deus, ou fogo, veio receber. Observe, por favor, diz que o fogo consumiu. Ele fez o que, irmão? Ele Anote aí, além de ser a aprovação, além de eliminar as víboras venenosas, esse fogo veio receber o sacrifício que eu vim trazer. Por quê, pastor? Porque tudo que eu faço aqui tem consequências de vida eterna. No tribunal de Cristo, querido pastor, Paulo disse que as nossas obras passarão pelo fogo, e se forem aprovadas, terá galardão. Por quê, pastor? Porque esse elemento surpresa, o fogo, fala de eu ser fiel àquilo que necessariamente Deus mandou eu fazer. William Koch, ele diz que fidelidade ao ministério não é fazer muito ou fazer grandes coisas, é fazer exatamente o que eu fui chamado a fazer. Então, faça o que você foi chamado a fazer. Se prepare para fazer. Deus receberá. E quando chegarmos lá, teremos dele a recompensa e o galardão. Está lá, Apocalipse 22. Eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Lembra trabalho, trabalho lembra compromisso, compromisso lembra sacrifício, sacrifício lembra preço, preço lembra profundidade. A profundidade revela o tamanho do nosso caráter. Isso é que o Palmeiras foi campeão mundial, não é não? É não? O que você tem contra o Palmeiras? Ah, tá, tô brincando. Para a gente terminar, anote aí, por favor. Eu vou ser um pouco áspero na minha forma de verbalizar. O fogo fala de minha identidade. Fala do meu caráter. Adam Clarke diz: não basta ter talentos, não basta ter uma liderança funcional, não basta atrair as pessoas, é preciso ter caráter. E todo caráter é fruto de uma personalidade, e toda personalidade é fruto de uma identidade. E toda identidade é a formação a partir de tudo aquilo que eu ouço, que eu sinto, que eu vejo, que eu falo e que eu faço. Porque uma identidade é gerada pelos sentimentos que geram uma emoção, pela emoção que gera um sentimento gera uma personalidade, a personalidade gera a minha identidade molda e forma o meu caráter, e o meu caráter diz para onde eu estou indo e quem eu represento. Não basta ser líderes, não basta ter uma liderança que funcione, que agregue, é preciso ter caráter, comprar e pagar, pedir emprestado e devolver, não ter 2 ou 3 namoradas ao mesmo tempo, não ser caloteiro, não cantar música de Deus e música do mundo. Me ajuda, por favor? Não basta ter talento, mas em casa não obedecer pai, não obedecer mãe. Tem que ter caráter. Me ajuda, por favor? Não adianta ir no médico, pedir atestado médico, se você não está doente porque não está querendo trabalhar.
Parar carro na vaga de idoso, falta de caráter. Comprar uma coisa, dizer outra e fazer outra, falta de caráter. Anote aí, por favor. Fogo fala de minha identidade, só que anote agora, identidade melhorada, aperfeiçoada. Canta que é uma bênção, ensina que é uma bênção, tem uma postura que é uma bênção, mas no trânsito, quando leva uma fechada, xinga até os periquitos e papagaios. Paulo disse: procuro manter a minha consciência limpa e pura diante de Deus e dos homens. Olha para mim, por gentileza, sei que você já está fazendo isso. Precisamos melhorar o nosso nível de identidade. Perdoar mais, amar mais, compreender mais, ceder mais. Escuta-me, o que nós mais temos hoje são pessoas com muito talentos, muitas capacidades, muitas conquistas. Desculpa o que eu vou dizer, mas o caráter dele é tão sujo, é tão imoral, que pano de chão ainda está mais limpo. Me ajuda, por favor. Um certo irmão de uma certa igreja nos acompanhou para comprar mesa de som, potência, dessas coisas. Uma igreja nos abençoou, o projeto Neemias. Aí nós fomos na Santa, acho que é Santa Efigênia, um negócio assim. E ele comprou tudo. Ele disse: pastor, deu 6.600 e algumas coisas. Eu digo: glória a Deus. Quarta-feira vamos fazer o jejum de agradecimento, vamos apresentar vocês, a igreja, aquele negócio todo. Pastor, só que eu vou colocar na nota que deu 8.900 e alguma coisa. Eu digo: como é que é? Vai fazer o quê? Não, pastor, nós é normal. Eu digo: não, para você é normal. Para você é seu hábito de vida, é o seu hobby, é o seu estilo. A gente não. Não, mas ninguém está vendo. Eu digo: tá doido? Bebeu pinga na Santa Ceia? Foi? Tá maluco? Tem 2 olhos, como chama de fogo, que está vendo tudo, anotando tudo e vai pedir prestação de tudo. Porque o que o líder faz em oculto, Deus revela na luz. E aí a mulher dele que estava conosco e disse: eu te falei que o pastor Sivaldo era cri-cri. E eu falei: tem mais, eu vou ligar para o seu pastor, dizer para ele que Judas não morreu, está encarnado em você. Ele falou: não faça isso não. Eu digo: faço, eu vou ligar agora. Olha para mim. Ou a gente corta o semente da cobra venenosa quando ela cresce, ou ela cria raiz e contamina todo mundo. Voltamos de lá, nós não compramos nada, mandei devolver tudo. Nós não quero nada, só a sua intenção é maligna. Por quê, pastor? Eu prefiro perder a viagem, perder o combustível, mas voltar para casa com a consciência limpa, dormir em paz. E se Deus me chamar, a minha consciência vai estar em paz. Você está comigo aqui ou não? Mantenha a integridade na sua liderança. Que não começa no grupo de jovens, começa no seu trabalho. Coisa feia. Eu sou funcionário Fiat, irmão. Embora eu esteja afastado de lá, um irmão foi pego, 33 anos de empresa, começou a subir metal, um metal precioso que tinha lá. A empresa de caixinha de surpresa botou um detector de metal lá. O irmão, presbítero da igreja,
foi pego levando matéria-prima para casa, roubando material que era muito caro. Saiu da portaria para a delegacia algemado, foi mandado embora por justa causa. E ele era o presbítero que dirigia o culto debaixo da árvore na igreja, na empresa. Que escândalo, que feio. Tem uma liderança empodrecida, contaminada, errônea. Que os céus nos guarde, nos livre, nos proteja e possamos manter nosso nível de integridade. Vocês estão comigo aqui ou não? Vou terminar. Eu já falei demais. Pela minha idade e tamanho. E para não matar você afogado, te deixar com sede, né? Por uma outra ocasião. Quando ele termina de orar, o fogo desce. Escuta, recebe tudo que tem que receber. E Deus lhe dá a capacidade dele sozinho matar os profetas de Baal, os profetas de Azera. Se você estiver anotando, anote aí. O último sentido do fogo. Ele te dá a capacitação para fazer aquilo que você não tinha capacidade de fazer. Por quê, pastor? Fogo lembra o Espírito. O Espírito é o único que nos capacita. E a minha oração é que o Espírito Santo te capacite com uma capacitação dos céus para te dar habilidades para você fazer o que você não tinha capacidade de fazer. O que foi Atos 2? Uma capacitação. Vocês vão ser capacitados para ir em meu nome, fazer em meu nome o que muitas pessoas, coisas, lugares ou situações não faziam. Tudo bem até aqui? Cierre os olhos. Minto, feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Quer ficar de pé, por gentileza, fique. Eu termino. Falta 3 minutos para 9h25. O Gabriel falou que eu poderia ir até meia-noite, mas eu não vou não, fica tranquilo. Feche os seus olhos, por favor. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós continuamos em Tua presença. Nós continuamos diante do Teu altar. E nós queremos sair deste encontro melhor do que como aqui chegamos. Alguns de nós, meu Pai, precisam construir, outros precisam reconstruir e outros manter construídos. Deus, dai-nos a capacitação necessária para eliminar o que é tóxico, o que é venenoso, o que é perigoso. E continua nos capacitando para fazer o que o Senhor quer que façamos. Ajuda-nos no processo de reconstrução ou construção, a juntar as pedras espalhadas, a dar para nossos líderes e liderados a mesma unidade e visão. Ajuda-nos, meu Pai, a cortar a lenha, a recalibrar nossa ferramenta de trabalho. Não queremos sair daqui, meu Deus, com nossa ferramenta descalibrada. Temos muita lenha para cortar, muito chão para trilhar, muitas almas para ganhar. Recalibra nossa ferramenta de trabalho e somente o Teu fogo limpa, somente o Teu fogo recalibra, somente o Teu fogo, meu Pai, faz essas coisas. Ajuda-nos, meu Deus,
colocarmos o nosso melhor sobre o teu altar. Nós não queremos simplesmente ofertar, nós queremos ser a oferta. Temos intenções puras, sadias, saudáveis. Ó Deus, nós não queremos viver em uma vida rasa, queremos pagar o nosso preço, cavar o rego em torno do altar, para termos profundidade, Senhor. Ó meu Pai, não nos deixe viver na sombra do que é raso, humano e natural. Leva-nos ao nível de profundidade diante de Ti. Ó meu Deus, ó meu Pai, nos ajuda a chegar onde o Senhor quer que nós chegamos, a desfrutar daquilo que o Senhor quer que nós desfrutamos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Respeitosamente, faz um favor para mim, cumprimente 2 ou 3 e diga: mantenha-se no altar, que as coisas vão funcionar. Pastor? Ô Gabriel, deixa eu só falar dos livros, tá bom? Cansou aí, irmão? Cansou aí? Não, né? Sente-se por um minuto só. Já vai ter um café. É café mesmo, Gabriel? Vai ter mesmo café, bolo, tudo isso? Onde é que está que eu não estou vendo? Eu preciso ver. Ah, tá, porque pobre é assim, precisa ver primeiro, né? Sentir o cheiro? É ou não é? Seus lindos, suas lindas, obrigado pelo privilégio de ouvir, pela sua paciência. Obrigado, Gabriel, mais uma vez, aquele cheiro. Deus abençoe. Erasmo, muito bom. Meus irmãos, eu pedi autorização, o pastor me deu, 9h25 pontos, só mais um minuto. Eu disse isso ontem de manhã e ontem à noite. Não é sobre vender ou comercializar, é sobre manter viva a cultura e o hábito do ler. Eu trouxe comigo alguns livros que na verdade vai ser uma mini biblioteca, se você tiver esse hábito e gostar de ler. Eu gosto de espalhar. Eu disse, eu repito, não é sobre vender, comercializar, nada disso. Isso não nos enriquece. Eu queria falar, Gabriel, você já palestrou sobre esse assunto? A síndrome de Burnout? Ainda não, né? Você precisa vir para o meu mundo, né? Você está lá no consultório, né? Olha para mim, por favor. Eu tenho esse livro do Samuel Monteiro. Ele vai falar sobre a síndrome de Burnout, ou a síndrome do desgaste físico, emocional e espiritual. Um livro precioso para você sair do perigo da rotina. Sinais, sintomas, tratamento e prevenção, tá? Eu trouxe também uma pergunta básica. Eu amo ler os livros do Dr. Augusto Cury, também amo levá-los. Alguém já leu aquele livro do Dr. Augusto Cury? Além do Gabriel, a gente é obrigado, né, Gabriel? É matéria universitária, né? Eu trouxe do Dr. Augusto Cury. Lidere a sua mente, seja o autor da sua própria história. Cuidado, a sua mente ela pode te sabotar, te enganar, criar cenários inexistentes. Ela pode te trair. Você vai treinar a sua mente para isso. Eu trouxe dele, controle o seu estresse. Você conhece alguém estressadinho? Que qualquer risco no chão quer quebrar tudo dentro de casa? Então, o estresse não se elimina, se controla. E por fim, faz brilhante, filhos inteligentes. Tá? Eu queria falar dos meus, na verdade, né? Eu escrevi, com a graça de Deus, 4 livros. E eu escrevi, marcas que identificam a igreja missionária. Missionário ou impostores? Quem somos? Eu escrevi Rede Pulsar em Anzol, a arte da pescaria, onde eu falo como treinar a igreja com uma evangelização eficaz. E o capítulo 9 eu falo sobre o inferno. Eu digo que é o inferno, onde é o inferno, quanto tempo durará o inferno. Enfim, e esse, que vai ser lançado sábado que vem, Vasolaria. Na verdade, eu já lancei ele na universidade, lá onde eu moro. Agora eu vou lançar na minha igreja, entendeu? Vasolaria e Oleiro. Por isso que só recebe os crentes esse negócio, né? Aqui eu falo revelando valores morais na figura de vaso. Muito bom. Eu também trouxe o livro do Pelegrino, você deve ter lido ele. E esse daqui, que eu queria te abençoar.
que é o do jejum, de John Gill. Ele vai nos ensinar uma vida prática de jejum prático que muda e transforma todo e qualquer cenário. Tá bom? Sivaldo, você me vende? Não. Você me dá? Não. A gente faz uma troca. Tu me dá 25, eu te dou um livro. Entendeu? 25 reais só. E esse das 70 mulheres, eu acredito que eu não tenho mais, eu só devo ter um ou dois. Mulheres da Bíblia, do Abraham Kuyper. Ele escreveu sobre as 70 mulheres da Bíblia. Todas as mulheres. Nome, significado, história. Mano, pense num livro em 365 páginas sensacionais. Muito bom, tá? Deus continue abençoando, multiplicando. Partiu o café. Obrigado. Para quem eu devolvo, querido pastor? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Muito bom. Deus continue abençoando o pastor. Sim, Sivaldo. E a nós todos, né, que colhemos muitas pérolas desse estudo, né? Nós possamos colocar em prática, certamente vai mudar a nossa maneira de nos comportarmos em alguma área na igreja, né? Não é assim? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos, então partimos para o, como ele diz, partir café. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sivaldo, Senhor. Abençoa ele, sua família, seus planos, seus projetos, tudo que ele põe à mão. Ó Deus, continua abençoando, assim como ele foi bênção para nós nessa tarde e noite. Ó Deus, também abençoa essas irmãs, esses irmãos, que tudo que aprendemos aqui, Senhor, possa ficar gravado, e nós possamos colocar em prática, melhorar para a glória do nome do Senhor Jesus, porque estamos empenhados em fazer com zelo a tua obra. Leva-nos de volta em paz. Queremos te agradecer por tudo, no nome do Senhor Jesus. Aguarde que o pastor José Alves vai despedir com a bênção. Amém. Não come tudo, deixa um pouco para o pastor Silvaldo lá, hein? Não vai comer tudo o bolo.